Consegui deixar minha amante grávida, por favor, vamos nos divorciar, Sam implorava enquanto eu apenas o encarava chocada. Então, você realmente não quer o divórcio, Sofia? Fiquei atordoada com a notícia repentina, embora por dentro eu não conseguisse parar de sorrir. Você depende tanto de mim. Você não quer o divórcio, certo? Mas por causa dela, por causa da tal Amanda, por favor, vamos nos divorciar. Ah, então a amante se chama Amanda. Essa ideia parecia tão distante, fazendo-me perceber o quanto pouco me importava com o Sam. Apesar do choque pela minha própria frieza, respondi com um sorriso. Claro, aqui estão os papéis do divórcio. Sam parecia chocado quando eu lhe entreguei os documentos com um sorriso. Será que ele realmente achava que eu era desinformada sobre o caso dele? Se sim, estava terrivelmente enganado. Eu estava apenas esperando, juntando evidências como uma esposa silenciosa que coleciona provas deixadas pelo marido. De qualquer forma, fico aliviada que ele confessou o caso. Agora tenho mais uma peça para encurralá-lo. Com um sorriso, virei as costas para Sam. Meu nome é Sofia. Tenho 55 anos, trabalho meio expediente em uma fábrica de processamento de alimentos. Meu marido, Sam, tem 56 anos e trabalha em uma consultoria local. Nossa filha, Clarice, recém-formada na faculdade, conseguiu um emprego em um banco local. Pode soar como se fossemos uma família feliz celebrando o novo começo da nossa filha, mas está longe da verdade. Para mim, Sam é apenas um companheiro de casa. Clarice não vê Sam como pai, e eu não o vejo como marido. O motivo é simples, o caso de Sam. No entanto, ele parece não perceber que sabemos, talvez porque Clarice e eu nunca o confrontamos. Mas não havia sentido em fazer isso. Precisávamos de dinheiro enquanto Clarice estava na faculdade, e eu não queria preocupá-la, então decidi não me divorciar até ela se formar. Mas ter a opção de me divorciar a qualquer momento torna difícil trazer o assunto à tona. Fiquei murmurando, encarando os surrados papéis do divórcio em minha bolsa. Talvez, lá no fundo, eu não quisesse o divórcio. Pensei nisso muitas vezes. Nos casamos por amor, não é fácil simplesmente desistir, certo? Não foi um romance grandioso, mas tivemos nossa pequena história de amor. Nos conhecemos quando eu tinha 24 anos, logo após voltar de Campina Grande, Paraíba para minha pequena cidade natal no campo. Estava cansada da vida na cidade e dos relacionamentos, então retornei às minhas raízes. Minha cidade natal era um lugar tranquilo, sem muitos turistas, principalmente fazendas e pomares. Nada extravagante. Eu havia deixado para estudar na cidade e até trabalhei lá por um tempo, mas simplesmente não combinava comigo. Estou largando meu emprego e voltando para casa, lembro-me de dizer à minha mãe pelo telefone. Eventualmente, encontrei trabalho na área de cuidados, em casa. Foi difícil, mas me senti realizada. Foi quando conheci Sam, apresentado por um colega. Aceitei encontrá-lo um tanto relutante. Trabalho de consultoria é difícil, mas gratificante, né? Sim, muitas viagens, muito agitado. É por isso que queria alguém me esperando em casa, ouviu dizer, e me vi querendo ser essa pessoa. Começamos a namorar e eventualmente nos casamos. Mas as coisas mudaram drasticamente depois do casamento. Sofia, largue seu emprego. Eu sou quem ganha dinheiro, certo? Você deve ajudar nas tarefas domésticas e cuidar do meu pai, isso é seu trabalho. Seu tom não deixava espaço para argumentos. Obedecia obedientemente às suas ordens. Mal sabia eu que o pai dele precisava de cuidados. Descobri depois que nos casamos, já que não morávamos com seus pais, então eu tinha que viajar por horas até a casa deles. Desculpe, querida, pensei que Sam tivesse te contado. Sem problemas, costumava trabalhar com cuidados, então está tudo bem, a tranquilizei. Fiquei ansiosa no começo, afinal, eles eram minha família, afinal de contas. Se pudesse ajudar a mãe dele a cuidar do pai, eu queria. Você quer que sua família seja feliz, não é mesmo? Eu me dizia isso enquanto a ajudava. Enquanto isso, em casa, tinha trabalho doméstico interminável. A vida era uma correria, mas uma coisa me incomodava. Por que Sam nunca escolheu morar com os pais em tal situação?
Em uma situação assim, ele deveria esperar discutir morar juntos ou pelo menos falar sobre cuidados antes de se casar. No entanto, Sam nunca mencionou a condição do pai até depois de casarmos. Percebi muito tempo depois porque Sam nada fez. Deixando isso de lado, por anos, continuei visitando a casa dos pais dele sem pausa. Então, um dia, percebi sinais de que eu poderia estar grávida. Acho que estou grávida, vá ao médico imediatamente. Não se preocupe com as coisas aqui, eu cuido disso. O médico confirmou minha gravidez. Liguei imediatamente para minha sogra, que ficou radiante. Parabéns, apenas cuide para não exagerar, certo? Sim, mas Sam me disse para continuar visitando você. Vou conversar com Sam, não se preocupe, e não exagere em nada, certo? Estava quase chorando com suas palavras tranquilizadoras. Mais tarde, esperei Sam chegar em casa. Quando ele chegou, contei sobre a gravidez, assim como sua mãe ligou. Sim, entendi. Ele parecia irritado, provavelmente levando uma bronca dela. Depois de um tempo, ele desligou. Minha mãe me deu uma bronca, por enquanto, concentre-se apenas no bebê, tudo bem? O que você quer dizer com tudo bem? Não temos escolha. Sam estava claramente chateado. A partir desse dia, minha vida mudou significativamente. Nada de mais visitas aos pais dele. Eu podia focar apenas em nossa casa. Ainda me preocupava com o pai dele, então ligava ocasionalmente para verificar. Estamos bem aqui, concentre-se em ter um bebê saudável. O incentivo de minha sogra me ajudou a ter uma filha saudável. A bronca dela foi uma grande ajuda. Mas ser mãe pela primeira vez era mais desafiador do que eu esperava. Tudo era novo. O que eu deveria fazer nessa situação, eu me encontrava perguntando a ela cada vez mais. Ela sempre me aconselhava pacientemente. Claro que eu sabia que ela estava ocupada cuidando do meu sogro. Não queria ser um fardo, mas como nora, não podia simplesmente ligar para meus próprios pais em busca de conselhos. Na verdade, uma vez, procurei minha própria mãe por conselhos. Naquela época, Sam chegou em casa e me disse: "Você se casou com esta família. Até quando vai depender da sua própria família? Mas isso é. Não entre em contato com sua família. É embaraçoso para mim." Basicamente, ser sua esposa significava que eu deveria seguir o que ele diz, era isso. Atualmente, muitas pessoas resistiriam a tal atitude, mas para ele, isso era normal. O marido como chefe da casa deveria ser respeitado, e o papel da esposa era apoiá-lo. O comportamento arrogante de Sam se estendia também à nossa filha em crescimento, Clarice. Haverá um dia esportivo na escola neste domingo, não é, querido? Você virá? Sam nem mesmo se virou para olhar para ela. Respondeu sem tirar os olhos da TV: "Pergunte para sua mãe, tenho trabalho." Mas outros pais vão. Outras famílias são diferentes. Tenho trabalho, não pode ser ajudado. Sam retrucou com um resmungo. Eu não consegui mais me conter. Trabalhar no domingo, o que há de tão urgente? Todo mundo trabalha durante a semana, verdade? Sam insistiu que muitas reuniões de consultoria ocorrem nos fins de semana. De fato, ele poderia estar certo sobre isso, mas ele não era o único funcionário. Alguém mais poderia cobri-lo apenas desta vez. Talvez Clarice não importasse para ele. O pensamento me deixou furiosa. Levantei a voz: tire o dia de folga pelo bem de Clarice no domingo. E se eu fizer isso? Meus ganhos vão diminuir. Está bem para você? Se reduzir a renda, trabalharei meio expediente. Está bem para você? Eventualmente, Sam concordou relutantemente, mas essa decisão levou a um grande problema mais tarde. Comecei um trabalho de meio expediente como resultado, o que levou a uma vida constantemente ocupada com o trabalho. Trabalhei incansavelmente, sem tempo para descansar, repetindo tais discussões com o Sam. Este mês, o salário é isso. Você foi quem disse para diminuir o trabalho, mas é porque você compensa a diferença com seu trabalho de meio expediente, você disse, então sem reclamações, certo? Eu não podia argumentar de volta, afinal, foi minha sugestão.
Então, trabalhei diligentemente 5 dias por semana no meu trabalho de meio expediente, depois em casa para intermináveis tarefas, além de cuidar da Clarice entre paternidade, afazeres domésticos e trabalho. Estava sobrecarregada, e então veio outro golpe. Foi uma ligação da minha sogra informando-me sobre o falecimento do meu sogro. Tive vontade de chorar ali mesmo, mas ao meu lado, o Sam disse algo inacreditável: a herança do pai, hein? Agora podemos nos divertir. Não podia acreditar no que ouvia. Virei-me para o Sam, e ele estava sorrindo. Não foi um mal-entendido, eu estava tão entristecida pela reação dele quanto pela perda em si. Eventualmente, após o funeral, Sam recebeu a herança do pai. Aparentemente, o pai dele havia feito muito dinheiro na juventude, e a herança era substancial. Como resultado, Sam começou a se entregar ao lazer, alegando ter mais viagens de negócios e raramente voltava para casa. Essas viagens de negócios são mentira, ele deve estar tendo um caso, pensei. Durante esse tempo, minha sogra veio depois de ouvir minha história. Ela disse que, na verdade, começou uma empresa e trabalhar meio expediente com ela poderia aliviar um pouco a minha carga. A história dela era a seguinte: depois que o meu sogro faleceu, ela se sentiu perdida. Precisava viver sozinha, foi quando decidiu trabalhar. No entanto, ela não queria qualquer emprego, então começou uma empresa de processamento de alimentos. Usavam frutas locais para fazer geleias e geleias. Surpreendentemente, havia demanda por isso, com vendas até mesmo em supermercados e mercados locais. O local de trabalho era perto e os horários eram flexíveis. Encorajada por suas palavras, comecei imediatamente a trabalhar na empresa da minha sogra. O salário era melhor do que o meu emprego anterior e os horários eram mais flexíveis. Além disso, como todos os funcionários eram amigos da minha sogra, não senti nenhum estresse. As coisas ficaram mais fáceis. Talvez seja a hora de investigar o caso do Sam, pensei, mas fazer isso sozinha parecia muito difícil. Então, contratei um detetive particular. As evidências se juntaram rapidamente. Aparentemente, Sam estava completamente descuidado, fingindo viagens de negócios enquanto fazia escapadas românticas, encontrando a amante depois do trabalho. Ficou claro que eu poderia divorciar-me imediatamente, mas hesitei. Clarice ainda estava no ensino médio, a faculdade seria cara, e um divórcio poderia afetar seus estudos. Então, decidi esperar até Clarice se formar na faculdade antes de me divorciar. Eu vou me divorciar depois que Clarice conseguir um emprego, resolvi, mantendo um pedido de divórcio na minha bolsa para me lembrar. Passaram-se anos, ocorreram eventos felizes e tristes. Clarice formou na faculdade e encontrou um emprego, mas minha sogra ficou doente. Deveríamos colocar a mãe em uma instituição. Ela é sua mãe, mãe ou não, não importa. Só não quero me envolver, é um incômodo. Suas palavras me chocaram, e percebi algo. Esconder a condição do pai dele e não querer morar com ele, tudo era por causa disso. Essa realização me deixou furiosa, e me vi levantando a voz involuntariamente: vou cuidar da sua mãe, não interfira. Assim, comecei a cuidar da minha sogra, mas com mais de 50 anos, cuidar dela era difícil para mim. A fadiga se acumulou mais do que eu esperava. Pensei em desistir do meu trabalho de meio expediente de 5 dias, mas trabalhar na empresa da minha sogra e relatar sobre a empresa sentia-se como parte dos meus deveres de cuidados. Continuei equilibrando trabalho e cuidados, mas meus esforços terminaram abruptamente alguns meses depois. Após me dedicar ao cuidado de minha sogra, ela faleceu. Para lidar com a tristeza, mergulhei no trabalho. Cerca de meio mês depois, ao voltar do trabalho, encontrei-se em casa antes de mim. Ele se aproximou com um olhar sério e, de repente, explodiu: engravidei minha amante. Vamos nos divorciar. Ele implorava, e eu só conseguia olhar para baixo, perplexa. Então, você realmente não quer se divorciar, Sofia? Oh, eu apenas estava surpresa com a notícia repentina, respondi, embora por dentro não conseguisse parar de sorrir. Você depende tanto de mim, não quer se divorciar, certo? Mas, pelo bem dela, por favor, vamos nos divorciar. Ah, então a amante é a... pensei, sentindo uma desconexão. Percebi o quão pouco afeto restava por Sam, mas mesmo assim, respondi com um sorriso. Ok, aqui estão os papéis do divórcio. Que papéis de divórcio?
Sam ficou chocado quando entreguei os documentos, ainda sorrindo. Será que ele realmente achava que eu estava alheia ao seu caso? Se sim, estava terrivelmente enganado. Eu estava apenas aguardando o momento, coletando evidências silenciosamente, como uma esposa que acumula provas deixadas pelo marido. De qualquer forma, estou aliviada que ele tenha confessado o caso. É mais uma peça para encurralá-lo. Agora posso apertar o cerco lentamente. Sorri e virei as costas para Sam. Com Clarice empregada e minha sogra fora de cena, não tinha arrependimentos em deixar Sam. Senti alívio em seguir meu caminho. Fui para meu quarto para fazer as malas. Sam entrou, oferecendo-me os papéis do divórcio. Você não tem para onde ir, certo? Se insistir, posso contratá-la como governanta, disse ele, sorrindo. Para com isso, estou indo para a casa da Clara. Vou ficar bem. A casa da Clara? Sim, ela sempre disse que sou bem-vinda. Eu já havia contado a Clarice sobre considerar o divórcio. Por isso, quando ela arrumou um emprego, foi a primeira a me dizer, se quiser, venha direto para minha casa. Vamos morar juntas. Até brincou sobre alugar um apartamento espaçoso. Agora, isso se tornou realidade. Murmurei, saindo de casa em direção à casa da Clara. Era apenas um táxi de 10 minutos de distância. É claro que Clarice não ficou surpresa e me recebeu calorosamente. Assim, minha vida conjugal chegou ao fim. Da próxima vez que eu falaria com Sam, provavelmente seria sobre a divisão dos bens, era o que eu pensava. No entanto, 2 semanas após sair de casa, voltei do trabalho para encontrar uma enxurrada de chamadas perdidas no meu smartphone, todas de Sam. Curiosa, liguei de volta. E aí, o que você estava fazendo? A voz alta de Sam ecoou assim que respondi. Instintivamente, afastei o telefone do ouvido. Não comece a gritar. Você me assustou de repente. Eu também estava com medo. Você não estava atendendo minhas ligações. A alegação unilateral dele me irritou, mas pedi que fosse direto ao ponto. Então, o que você quer? Por que não me contou quando assinou os papéis do divórcio sobre a empresa? Do que você está falando? Perguntei, confusa. Foi então que Sam levantou a voz ainda mais alto. Os assuntos da empresa, você sabia que eu não poderia ser o presidente, não sabia? Como eu ia saber sobre os assuntos de pessoal da sua empresa? A conversa não fazia sentido. Então, Sam explicou de forma mais clara. A história dele era assim, tudo começou cerca de meio mês atrás, quando minha sogra faleceu. Ela dirigia uma empresa, não muito grande, mas com boa receita e funcionários. Obviamente, ficariam em apuros sem um presidente. Alguém teria que ser o sucessor. Sam presumiu que, sendo filho dela, naturalmente seria o sucessor. Então, ele largou o emprego de consultor e foi confiantemente assumir a empresa dela. No entanto, foi barrado na porta, e o novo presidente já havia sido nomeado. Por que você não me contou? Você está falando sério? Claro. Se não estou assumindo a empresa, então o que ele declarou pomposamente me deixou completamente perplexa. Se minha sogra tivesse a intenção de fazer o filho assumir, ela o teria envolvido na empresa antecipadamente, sem preparação, afirmar ser o sucessor só confundiria a empresa. Suspirei e disse que é absurdo fazer alguém que nem é funcionário de repente se tornar o presidente, não é? Mas Sam começou a gaguejar, aproveitando o momento, levantei a voz, absolutamente não, coisas assim não acontecem na vida real, só em dramas e filmes, autodestruindo-se antes mesmo de contra-atacar. Quão tolo ele pode ser, fiquei pasma. Fiquei surpresa quando Sam começou subitamente a ficar bravo. Calha a boca, eu larguei meu emprego, o que eu vou fazer agora? Isso não é meu problema. Gastei tanto em relógios, carros, o que vou fazer agora? Ele começou a chorar. Eu não queria fazer parte de uma conversa assim. Terminamos? Estou desligando, estou ocupada. Espere, pelo menos me empreste algum dinheiro. De jeito nenhum, eu nem recebi nada de você. Recusei firmemente, mas Sam persistiu. Vamos lá, me ajude. Estou realmente em apuros, pense nisso como me ajudar. Porque eu deveria, comecei a retrucar, mas então lembrei de algo que minha sogra me disse.
foram as palavras que minha sogra disse para mim pouco antes de falecer. Ela me disse para dizer a Sam, a propósito, sua mãe me disse para dizer algo a você, se você causar algum problema. O que é? Ela disse. Se Sam te der algum problema, olhe atrás da TV. Eu não entendi o que isso significava, mas assim que disse isso, o tom de Sam mudou. Achei. Você salvou minha vida, obrigado, ele desligou abruptamente. Eu não tinha ideia do que aconteceu, mas minha sogra também disse, diga isso a ele para encurralá-lo. Acho que é isso que você queria, certo? Murmurei, encerrando a ligação. Algum tempo depois, em um domingo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Aqui é o Reinaldo falando. O chamador era um homem, aparentemente o advogado contratado por Sam. O que posso fazer por você? Há um assunto relacionado ao divórcio. Ele queria que eu fosse à casa de Sam. Relutantemente, fui e encontrei um homem desconhecido, uma jovem e Sam esperando. Assim que me sentei, a jovem, claramente a amante de Sam, Amanda, fez uma careta. O advogado, se apresentando como Reinaldo, começou a discutir sobre a pensão alimentícia para o divórcio. O advogado prosseguiu eficientemente com o assunto, e a pensão alimentícia foi estabelecida em R$60 mil, dada a evidência de infidelidade que você trouxe, Sofia, parece justo. Mas Sam, insatisfeito, e Amanda, fazendo beicinho, protestaram. Com tanta evidência, seria difícil contestar, disse o advogado, instando-se a assinar relutantemente os documentos. Suspirei aliviada pensando que tinha acabado, mas então o advogado trouxe outro conjunto de papéis, sobre a herança. Então, eu vou embora, levantei-me, mas ele rapidamente impediu. Por favor, espere. Isso também diz respeito a você. Eu fiquei surpresa. Normalmente, uma esposa não pode herdar uma herança, a menos que tenha adotado uma criança, mas uma esposa casada como eu não tem nada a ver com a herança, e Sam e eu estávamos divorciados, não havia o menor indício de herança envolvida, naturalmente Sam parecia pensar o mesmo. Ele levantou a voz diante das palavras do advogado, Sofia não tem nada a ver com isso, ela é apenas uma ex-mulher, certo, certo? Amanda disse provocativamente. Fiquei enfurecida. Não fui descartada, apenas o entreguei generosamente para você. O clima ficou tenso enquanto Sam olhava perplexo. O advogado, mantendo a compostura, passou a esclarecer a situação. Por favor, acalmem-se, ambos, deixe-me explicar adequadamente. O advogado começou, delineando a herança de minha sogra, que incluía uma casa, terra e dinheiro. O único herdeiro legal parecia ser Sam. Isso estava dentro das minhas expectativas, então eu fico com tudo, certo? Mas também há uma herança negativa. Herança negativa, o que é isso? O advogado colocou uma folha de papel na frente de Sam. É uma nota promissória. Sua mãe havia pegado dinheiro emprestado de um parente. Eu não sabia de nada disso. Internamente, eu sorri porque eu sabia sobre isso. Minha sogra tinha pego uma quantia substancial emprestada de um parente para começar sua empresa, e cerca da metade ainda não estava paga. Essencialmente, herdar a propriedade significava herdar essa dívida. Eu não quero uma herança assim. Mas você não pode renunciar a ela. Por quê? Você já usou parte da herança, não é? O advogado apontou, fazendo Sam empalidecer. Amanda parecia confusa ao lado dele. Minha investigação revelou que você retirou dinheiro da conta. Não, isso é diferente. Você tinha acesso, sem desculpas. Sam desabou em desespero. Isso é tudo. As palavras de minha sogra eram sobre onde ela escondeu o PIN. Sam tinha acessado a conta bancária dela usando essas informações, e ela o havia inteligentemente sobrecarregado com a dívida. Sofia, você e minha mãe estavam conspirando? Era uma armadilha para me pegar? Não, eu não sabia o que estava acontecendo. De qualquer forma, é sua culpa por usar o dinheiro. Sam fez uma careta de frustração, olhando amargamente para mim. Há também uma questão relacionada a você, Sofia. Há um pagamento de seguro devido a você. Dinheiro do seguro? Sim, você é a beneficiária. É o seguro da sua sogra, disse o advogado com um sorriso. Sam imediatamente ficou enfurecido. O que é isso?
É o seguro da minha mãe, deveria ser meu, faz parte da herança. Não, o dinheiro do seguro é separado da herança, afirmou o advogado firmemente. Mais tarde, aprendi que esse tipo de situação é bastante comum. Normalmente, noras não herdam, então, para contornar isso, sogras podem designá-las como beneficiárias de apólices de seguro. Dessa forma, podem repassar dinheiro na forma de pagamentos de seguro. O quê? Eu não recebo nem um centavo, e ela recebe. Isso mesmo, dê para nós. Sam e Amanda começaram a fazer um escândalo. Depois de sugerir colocar sua própria mãe em uma instalação, agora você reclama. Você está recebendo o que merece, mas isso é considerado uma punição por tê-la abandonado. Pague a dívida adequadamente, declarei. Sam ficou sem palavras. No final, carregando a herança negativa, ele enfrentou o desafio de pagar a dívida. Embora houvesse propriedades e terras, a luta financeira era inevitável, especialmente depois de ele ter saído do emprego pensando que se tornaria presidente da empresa. Com a questão da herança resolvida e o divórcio finalizado, as coisas pareciam resolvidas. Se eu receber a pensão alimentícia seria outra questão, mas pelo menos havia encerramento. Visitarei o túmulo com Clarice em breve. Espere por nós, murmurei ao sair da casa de Sam. Lá dentro, podia ouvir Sam e Amanda discutindo. O que vamos fazer com o bebê que está chegando? Não há nada que eu possa fazer. Eu não deveria ter assinado o registro de casamento. Eu me apressei para casa, fingindo não ouvir a discussão deles. Uma semana depois, enquanto estava no trabalho, tive um pressentimento estranho. Talvez minha sogra esteja tentando me dizer algo. Sua imagem passou pela minha mente. Eu não conseguia me concentrar até a hora do almoço. O que está acontecendo hoje? Eu me perguntei, verificando casualmente meu telefone. Nesse momento, ele tocou de um número desconhecido. Lá vamos nós de novo, pensei, atendendo. Alô, isso é Sofia? Sim, quem é você? Obrigado pelo seu tempo outro dia. Aqui é o Smith, o corretor de imóveis. Estou ligando sobre um contrato. O homem chamado Smith começou a falar sobre algo incompreensível. Eu estava completamente perdida na conversa, ouvindo perplexa até que Smith me perguntou: você é a esposa do Sam? Não, Sam e eu estamos divorciados, mas recentemente houve um contrato para alugar um apartamento no meu nome. No entanto, contratos de aluguel exigem um processo de triagem que leva alguns dias. Queria informá-la sobre os resultados da triagem, mas o que está acontecendo exatamente, eu queria perguntar sobre isso. Ficou claro para mim que, lutando para pagar a dívida, Sam provavelmente não podia mais arcar com a casa atual. Caso isso tivesse ocorrido, Sam e Amanda teriam sido despejados da casa onde viviam. Se isso acontecesse, eles não teriam para onde ir. Nem mesmo poderiam voltar à casa dos pais, pois acreditam tê-la se livrado para quitar suas dívidas. Sam não teria se mudado facilmente para a casa da família de Amanda devido ao seu orgulho. Então, eles tentaram alugar um novo apartamento em meu nome. Como eles acharam que isso daria certo, eu me perguntava, questionando até mesmo o antigo emprego de Sam como consultor. De qualquer forma, eu tinha que deixá-los enfrentar as consequências de suas ações. Informei a Smith com um suspiro que os documentos apresentados provavelmente eram forjados, já que eu não havia escrito algo assim. O quê? Isso é crime, falsificação de documentos particulares, talvez eu ponderasse, e a ligação acabou imediatamente. Logo depois, Sam me ligou furioso. Você estragou tudo, o que eu devo fazer agora? Não é meu problema. É ilegal emprestar seu nome assim, você é o culpado. Cale-se, não temos para onde ir e nenhum dinheiro, estamos em apuros real. Isso é culpa sua, pensei e disse friamente. Talvez você tenha tempo para refletir sobre isso. O quê? Falsificação de documentos particulares é um crime, você pode até ser acusado de fraude. Esteja preparado. Adeus. Encerrei a chamada abruptamente, ignorando o que ele estava prestes a dizer. Mais tarde, o advogado Reinaldo me informou que Sam havia sido preso. De fato, Sam foi preso por tentar alugar um apartamento com documentos falsificados, e descobriu-se que Amanda era quem estava se passando por mim. Ambos foram detidos, o que, de certa forma, mostrava o quão próximos estavam.
Caso você pretenda defendê-los, por favor, nos avise. Não tinha tal intenção e escolhi ignorar a sugestão dele. Dado que era uma tentativa de crime, eles poderiam receber uma sentença suspensa ou até mesmo ter as acusações retiradas. No entanto, isso deveria ser uma boa oportunidade para eles refletirem sobre suas ações. Quero que reflitam bem. Com ambos fora e ainda sobrecarregados com dívidas, quando vou receber minha pensão alimentícia permanece incerto. Tudo o que posso fazer é esperar. Após saber da prisão de Sam, fui com Clarice visitar o túmulo de minha sogra. Não era exatamente para lhe prestar contas, mas eu queria encontrar algum encerramento. Em contraste com meus sentimentos, Clarice tinha suas próprias novidades para compartilhar. Fui pedida em casamento pelo meu namorado, então o trarei da próxima vez, ela disse suavemente para sua avó, pensando que eu não tinha ouvido. Mas eu ouvi. Espero que ela me conte em breve, só de pensar nisso, não consigo deixar de ficar animada agora.